E aí galerinha do Rancho de Luz, tudo bem? Aqui é o professor Renan e hoje nós vamos dar continuidade da nossa série folclore, tá? Hoje eu quero falar para vocês e apresentar para vocês conhecerem um pouco mais sobre o nosso folclore. Eu quero trazer hoje uma lenda desse folclore chamada lobisomem, tá? Eu aposto que você já ouviu falar sobre o lobisomem, né? Mas fiquem aqui para saber mais, tá? Fiquem até o final do vídeo. Vocês vão saber um pouquinho mais sobre essa lenda e algumas curiosidades, tá bom? Algumas informações importantes. Antes da gente começar essa lenda, eu quero pedir para vocês que ainda não é inscrito, se inscrevam no canal aqui do Rancho, ativem os sininhos de notificações, deixa o like que é importante, tira print das atividades e comenta que você está participando, tá bom? Que é importante, conta como presença. Bom, galerinha, agora vamos lá pro vídeo. Aposto que você ainda não deve ter visto em vídeos e nem ouvido falar sobre essa lenda, né, do lobisomem que ele vai ouvir aqui, tá bom? O lobisomem é uma criatura folclórica que está presente no folclore brasileiro, embora, né, seu surgimento remeta à Europa, né, lá nos países europeus. Ele é conhecido por ser um homem que se transforma em lobo em noites de lua cheia e sai em busca de vítimas, né, para poder se alimentar do sangue delas, ou simplesmente só para matá-las mesmo, fazer maldade, né? Essa lenda também ela é conhecida mundialmente e aqui no Brasil existem inúmeras variações regionais, né, dessa lenda. A lenda do lobisomem é conhecida praticamente no mundo todo e ela o define, né? Ela o define como um ser parte homem e parte lobo, né, que foi amaldiçoado com a licantropia, tá? É amaldiçoado com a licantropia, que é o ato de transformar-se em lobo. Aquele que é amaldiçoado transforma-se no lobisomem nas noites de lua cheia. Algumas variações da lenda falam que a licantropia foi resultado de um pacto de um homem com os seres do inferno, tá? Uma vez transformado em lobisomem, a pessoa parte freneticamente à procura de vítimas para matá-la, né? Ele fica louco para procurar alguém para matar. A cultura popular moderna, né, a nossa cultura agora, alastrou ainda a ideia que o lobisomem é vulnerável somente a bala de prata ou objetos cortantes feitos também de prata, tá? Assim, a única forma de matá-lo seria por meio desses objetos feitos assim com esse metal. A cultura popular moderna também espalhou que a maldição, né? Espalhou que a maldição do lobisomem pode ser transmitida hereditariamente, isto é, de pai para filho, tá? E que aqueles que são mordidos por ele e sobrevivem, no caso, transformam-se também em lobisomens, né? Pouco tempo depois da mordida. E onde surgiu o lobisomem, né? A lenda do lobisomem. A lenda desse lobisomem surgiu na Europa e os relatos mais antigos existentes sobre esse ser levaram as pessoas que estudam, os estudiosos, a concluírem que sua origem está na Grécia Antiga, tá? Existem diferentes versões na tradução grega, mas um dos relatos fala de um rei chamado Licão, tá? Que reinou em uma região chamada Arcádia e foi punido por Zeus, né? E após ele tentar matá-lo, né? Então, o que aconteceu? Esse rei, ele acabou sofrendo uma maldição de Zeus. A gente já falou bastante sobre mitos mitológicos, né? Então esse Licaon, Licão, mas eu falo Licaon, né? Que é a forma que escreve. Ele foi punido por Zeus, né? Após tentar matar o próprio Zeus. Isso aconteceu porque Licaon era conhecido por realizar sacrifícios de humanos viajantes que visitavam seus domínios, né, a sua cidade. Então os visitantes chegavam e ele matava, tá? Zeus então se disfarçou-se de viajante e dirigiu-se à Arcádia e foi recebido por Licaon em um jantar, né? Nesse jantar ele planejava matá-lo em seguida. O rei da Arcádia ofereceu carne humana, né, para Zeus, que, enfurecido no caso, ele ficou muito nervoso e puniu, transformando em um lobo para sempre, né? A origem grega do lobisomem, inclusive, deu o nome à lenda, pois esse ser também é conhecido como licantropo, né? Tendo likos, o significado de lobo, né, em grego, e antropos, que significa homem, né? Então, tradução livre, lobo-homem.
Por fim, no caso, existem alguns estudiosos que apontam que o lobo era um animal que recebia cultos na antiguidade, e esse culto, né, a lenda, no caso, e a lenda acabou se transformando, se transmitindo para Roma, né? E em Roma, além de ter existido um culto ao lobo por meio de uma festa chamada Lupercalia, né, a festa dos lobos, existia também a história de um homem que se transformava em lobo, e lá esse era chamado de Versipélio, tá? Versipélio, né? Como os romanos conquistaram uma grande quantidade de territórios, né? A crença do homem que se transformava em lobo espalhou-se principalmente pela Europa, tá? Ele se espalhou para toda a Europa. E a expansão da lenda fez com que ela tomasse novas características, e em cada local acabou ficando conhecida por nomes diferentes, tá? Onde Roma dominou, ela foi ficando conhecida por nomes diferentes. O pessoal em locais cristianizados, né, que falam que acreditam em Cristo, né? Esses cristãos, esse nome se tornou um pecador, esse lobo se tornou um ser amaldiçoado, e tinha a maldição do lobisomem uma espécie de penitência, né, até ser perdoado dos seus pecados. No caso, se na Grécia ele ficou conhecido como licantropo, em Roma como Versipélio, né, e outros locais da Europa recebeu alguns nomes curiosos, como Loup-garou na França, Werewolf entre os saxões, Aboroten nos russos, e lobisomem na Península Ibérica, né? Para quem não lembra, eu falei sobre a Península Ibérica, que é a região da Espanha e Portugal ali, tá? Então por isso que a gente chama de lobisomem, né? Até que mesmo na África também e na Ásia, a lenda do lobisomem ficou conhecida, embora com características um pouco mais diferentes. Ele ficou conhecido nesses continentes todos, tá? A influência portuguesa na lenda do lobisomem, naturalmente, a lenda do lobisomem chegou no Brasil por meio dos portugueses, né? Durante o período em que os portugueses colonizaram o Brasil, né? No país colônia. Em nosso país, a lenda chegou e assumiu diferentes características em cada região, né? Em Portugal, no caso, acreditava-se que o lobisomem era um homem muito magro, com orelhas compridas e nariz avantajado, né? Falava-se que ele poderia ser um homem amaldiçoado por ser predestinado à maldição, né? Tipo assim, era como se fosse sorteado. Ele não escolheria ser daquela forma, ele era predestinado, né? Cada criança nascia, poderia ou não se transformar no lobo, né? Bem também como poderia ser uma penitência de pecados cometidos também, tá? Havia também uma relação da lenda com o aspecto moral, né? Eles acreditavam-se que o filho nascido de um incesto seria um lobisomem, né? Que é como se fosse um irmão casou com a irmã e teve um filho, esse se tornaria lobisomem, tá? Então, filho de um incesto. No caso da predestinação, né, acreditava-se que o primeiro filho homem nascido depois, né, de 7 filhas seria um lobisomem, né? Uma vez transformado nisso, o ser partiria à procura de cemitérios e de pessoas para alimentar-se, né? Existem muitas outras variações bem curiosidades de cada local. E eu recomendo muito que vocês pesquisem, né? Vão pesquisar para se inteirar mais sobre o assunto. Se eu fosse ficar aqui falando sobre o lobisomem em si mesmo, eu poderia ficar aqui a tarde toda conversando. Tem variações de cada região, de cada local, que mostra a lenda do lobisomem. É uma lenda muito antiga, não é uma lenda moderna, apesar dela ter adquirido, que nem eu falei para vocês, ela ter adquirido características modernas, né? Mordida transforma-se e etc. Assim. Muitas outras características tem dependendo da região. Tá bom, galerinha? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aqui embaixo, comenta aqui embaixo que vocês estão participando. Não esquece de tirar print e mandar as atividades, né? Lá pro rancho para contar como presença. Beleza? Um beijo no coração de vocês e, se Deus quiser, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.